Beleza. Aqui a gente tem no projeto, creio que ele já deu o Cabal Update. Então, aqui eu vou dar Cabal REPL. Cabal REPL é equivalente ao GHCI, tá? Então, ele vai resolver as dependências, ele vai baixar as dependências. Quais dependências? Ele vai baixar as dependências do servant, tá? Então, como vocês podem ver, sem erro nenhum, foi tranquilo. Então, a gente compilou. O que aconteceu aqui? A gente colocou a nossa framework servant e o servant server no projeto. Então, a gente pode baixar os módulos dele e começar a programar o server, tá? Que vai ser esse carinha daqui. Beleza? Então, olha só. Tem algumas coisas aqui que eu peguei já prontas, né? E a gente está colocando aqui, por exemplo, Servant, API, Servant Server. Eu vou apagar tudo. Vamos deixar só a parte aqui que importa, tá? Eu vou criar primeiro esse camarada daqui, hello. A gente tem que criar um tipo, e esse tipo API é um tipo para rotas, né? Então aqui, rotas do servant. Ou seja, eu vou ter uma rota hello, tudo bem? E esse cara daqui vai ser um return plain text. O que é o return plain text? É algo que não é JSON. Ele simplesmente vai retornar a mensagem, tá? Sem estrutura alguma. Se eu quisesse JSON, eu colocava a palavra o que aqui? JSON. Esse aqui é um operador, né? Esse aqui é um type operator. Ou seja, é como se eu estivesse juntando um hello nessa lista esquisita aqui dele. Esse cara daqui, o Haskell, vai interpretar como uma string. Então, esse bar hello, eu vou retornar um plain text e o Haskell vai retornar uma string. Tudo bem? É isso. Tá? Agora vamos implementar a função associada a essa rota. Então, olha só, eu vou ter agora a nossa função handler hello. Esse handler é uma monad, então é como se fosse o I/O. Então, handler é uma monad como se fosse I/O. Você pode pensar que é um I/O, tá? Pure olá mundo quer dizer que eu não vou dar um print nada, eu simplesmente vou retornar na response o hello mundo, só isso, tá? O olá mundo, tá? Por isso que eu estou dando pure. Olá mundo é uma string, pure olá mundo quer dizer que eu vou direto na monad handler. De novo, handler hello, eu tenho que associar a rota hello. Bom, olha só. Então, o servidor, ele vai fazer o quê? Esse server vai ser a função que vai atrelar tudo que eu coloco na API com a rota. Ou seja, ele vai linkar o handler hello com a rota hello. Então, ele faz através dos operadores do Haskell e não via arquivos que nem é, por exemplo, o Java, né, e etc. Tá bom? Então, olha só. Eu tenho que fazer essa função app, esse connection a gente vai colocar depois para o banco de dados, né? Esse com aqui não vai ter, esse course, ele vai ser o nosso middleware, tá? E ele vai ter esse cara daqui, ó, sense com. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o serve, ou seja, ele vai servir a aplicação, né? E você vai passar que ele vai servir nessa API aqui. O que é essa API aqui? As rotas dele. Ou seja, sirva a aplicação server de acordo com essa rota, tá? Aí você linka tudo direitinho, tá bom? Se você passar um outro tipo aqui, esse arroba aqui é o type applications, né? E o type applications você faz assim, olha, eu quero que esse servidor siga essa rota, tá? Mais nada. Ele é um pouco estranho o jeito que o Haskell funciona, porque ele é a nível de tipos. Então a gente não tem muito arquivo de configuração, tá entendendo? Né? Vai ter só para o banco de dados, mas arquivo de configuração para as rotas aqui não vai ter, porque o servant toma conta. Então, olha só, eu vou fazer o import do warp e aqui a nossa aplicação eu vou rodar na porta 8080 o nosso server, tá? Fazendo isso, se eu não fiz nenhuma coisa errada, ele vai rodar o nosso servidor. Como eu falei para vocês, uma aplicação no back-end é simplesmente uma aplicação que fica em listing em uma determinada porta. Então, ele vai ficar em listing de acordo com a função server
E a função server, a gente sabe que tem aí o tratamento da rota barra hello. E é isso. Obviamente que eu tenho que importar o server, que é a função do server.handler. Obviamente que eu não fiz erro nenhum, fui eu que pensei isso, ninguém me ajudou, né? Ó, então eu dei dois pontos R para recompilar e ele deu esse erro aqui, ó, server.handler, não tem network WOI, precisa do WOI, que é, na verdade, é onde tem o warp, né? Então a gente vem aqui, vem no nosso cabal e a gente vai colocar a dependência do WOI, tá? Olha só, ele fala aqui qual é a dependência, tá vendo? Só coloca o WOI, tá? Salva aqui. Aí eu tenho que sair e a gente dá cabal REPL, tá? Então, beleza. Olha só, ele deu outro erro, o proxy não tá definido. Você vem aqui e chama o data.proxy, tá? Data.proxy. Aí você vem de novo. Ó, warp. Tem que importar o warp. Então você vem aqui, warp. Sai. Entra. Certo? Aí agora aqui, olha só, ele deu um erro falando do server aqui, tá? Então, ele precisa de um application e a gente passou um server interno. Então, por que ele deu esse erro? Porque eu só coloquei o server, eu tenho que colocar app server, tá? Então, app server, tá? Aí, dois pontos, R. Esse cara daqui tem uma função que está conflitante. Na verdade, não é app server, é só app. Tá? O app já conecta com o server lá. Então, eu tenho aqui 2.0 e foi, tá vendo? Agora, olha só. Eu vou colocar o main rodando e pronto. Tá funcionando. Como assim tá funcionando? Olha só, você abre outra tela, vamos executar aí o main. O main fica em listen. Você vem aqui, ó, curl http localhost 8080 hello. Olá, mundo. Certo? Ou a gente pode abrir isso aqui no browser, né? Certo? Você vem aqui, abre no browser. E ó, tá aí. Olá, mundo. Certo? Ele retorna um plain text, tá?